Processo de transformação, o processo de autotransformação, é um processo longo. Ao mesmo tempo, pode ser um processo, pode nem ser um processo, pode ser uma aquisição de um segundo. E pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, toda vez que nós despertamos, que a gente abre o terceiro olho, que a gente se conscientiza, instantaneamente nós somos capazes de nos conectar com o melhor de nós. Por que não dizer com esse estado pleno de ser, com esse estado que floresceu, desabrochou? E consciência pode levar um segundo. A questão é quanto tempo eu consigo sustentar esse estado de consciência. Porque existe toda uma energia do mundo à nossa volta que interage com a nossa personalidade. É como se fosse um furacão de energia, uma força que tem a capacidade de puxar a nossa consciência, de aprisionar a nossa consciência. E desse estado de florescimento, desse estado desabrochado, desse estado de plenitude de ser, instantaneamente nós somos atraídos de volta a todas as coisas pequenas e limitadas e situações e pessoas e, enfim, desentendimentos. Portanto, o processo de transformação, de realmente nós conseguirmos neutralizar todas essas influências na nossa consciência, leva tempo. E o grande desafio é nós conseguirmos sustentar o nosso nível de empenho durante todo esse período de tempo. E não ser como essa analogia da água gasosa, não é? Que em um determinado momento está lá borbulhando com ânimo e entusiasmo e no momento seguinte perde completamente a sua energia. Existe um método bem interessante para sustentar o processo de autotransformação. O primeiro passo sempre é a constância do conhecimento. Na Brahma Kumaris, a gente tem uma prática que eu considero vital, que é utilizar as horas matinais, cedo pela manhã, quando não tem nada nos puxando ou nos atraindo, para esse autoconhecimento, para esse autodesenvolvimento. Então, todos os dias a gente medita, a gente usa esse tempo para uma meditação mais profunda e todos os dias pela manhã nós procuramos estudar, nós nos expomos ao autoconhecimento, a um estudo do conhecimento espiritual. Então, o conhecimento ele acaba sendo a base, porque é o conhecimento que abre os seus horizontes, é o conhecimento que amplia as suas referências, é o conhecimento que renova a sua percepção, que realmente abre os seus horizontes, digamos assim. Mas não adianta apenas o conhecimento na forma de teoria, porque o conhecimento na forma de teoria, ele não é capaz de mover os seus sentimentos, ele não é capaz de se sustentar frente às emoções que muitas vezes são criadas quando há uma dificuldade, quando há um obstáculo. E, portanto, para que o conhecimento ele tenha força, ele precisa se transformar naquilo que a gente chama de uma realização. Ou seja, é realmente uma percepção diferenciada, uma percepção mais profunda da realidade. É algo que move a sua experiência. Então, quando você conhece e quando você transforma esse conhecimento numa realização, isso vai motivar a sua experiência. E é a experiência que gera ânimo e entusiasmo para que, frente a uma situação adversa ou difícil, você consiga transformar a sua ação, transformar as suas palavras, transformar os seus pensamentos e, dessa maneira, mudar completamente o seu resultado. Então, fique atento a essa sequência.
conhecimento contínuo, né? É dito que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, esse gotejar do conhecimento diariamente, num momento em que o seu intelecto está aberto, está limpo, está disponível, ou seja, preferencialmente nas horas matinais. Se for preciso acordar um pouco mais cedo para que você tenha tempo devido de se aprofundar no conhecimento, não hesite em fazer isso, em aplicar essa mudança na sua rotina. Às vezes é uma questão de acordar meia hora antes, uma hora antes, ou ir aos poucos, gradualmente, ampliando esse tempo do que a gente chama das horas matinais dedicadas ao seu desenvolvimento espiritual, para que você possa criar equilíbrio na sua vida. Então, se expor ao conhecimento, deixar que esse conhecimento penetre profundamente ao ponto de despertar a sua sabedoria interior, ou seja, promover essa autorrealização. Com base nisso, buscar a experiência que vai sustentar o ânimo e entusiasmo para que você possa transformar a qualidade dos seus pensamentos, palavras e ações, não importa quais sejam as situações. E aí, quando há autotransformação, invariavelmente há a transformação da minha realidade. Porque é como se, na verdade, as situações elas fossem apenas um cenário. E o que dá vida para esse cenário é o que eu projeto na situação. Então, quando eu projeto qualidades, virtudes, quando eu projeto sabedoria, aprendizado, não importa qual seja a situação, ela vai se tornar uma situação potencialmente positiva, porque ela vai fazer com que você se aproxime cada vez mais da sua meta, do seu objetivo, que é ser pleno o maior tempo possível. Então, vamos colocar isso na prática. Não esqueça de ajustar a sua agenda, criar tempo para a sua vida espiritual, porque a gente costuma dizer que esse é um fator fundamental. A gente precisa prestar atenção na espiritualidade, tanto quanto a gente presta atenção a todas as questões que envolvem a nossa vida física, a nossa saúde, nossos relacionamentos, o nosso trabalho, pois a espiritualidade é a coluna vertebral, é a mola propulsora, não é, da sua vida, porque é a partir de dentro que você projeta a sua realidade fora. Se você gostou desse compartilhamento, desse insight, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que também possam se inscrever e tomar benefício desses momentos de reflexão e de autoconhecimento.